Meu nome é Andressa Curti, eu sou monitora da matéria Bases Matemáticas para Engenharia. Antes da gente começar falando do nosso assunto de hoje, sobre radiciação, eu vou convidar vocês a assistirem as 2 primeiras aulas. Se você está entrando aqui sem assistir as 2 primeiras aulas, é bom que vocês assistam, porque essa é a nossa terceira aula da matéria Bases Matemáticas para Engenharia Civil, que é a qual eu estou monitorando. Agora que você já assistiu os 2 primeiros vídeos, vamos falar sobre a radiciação, que nada mais é do que a operação inversa à potência. Potência a gente assistiu na nossa primeira aula, então se você não lembra, é bom você também olhar que vai ficar tudo mais fácil a partir daí. Mas por que a radiciação é dita como a operação inversa à potenciação? Bom, vamos observar esse exemplo que eu dei. Bem simples aqui. Raiz de 25 é igual a 5. E também sabemos que 5 ao quadrado é igual a 25. Logo, uma é oposta à outra. Uma operação é oposta à outra. Bem simples até aí. Agora, nós temos a nomenclatura da nossa raiz, onde B é o índice, o radical, que é esse símbolo da raiz, x é o nosso radicando. Aqui nós temos um expoente A, que vamos falar dele mais tarde. E é igual ao x, que no caso é a nossa raiz. No caderno de vocês, provavelmente o professor passou desse jeito. Sendo A e B números reais e N um número inteiro maior que 1, temos por definição que raiz enésima de A é igual a B. Logo, B elevado a N é igual a A. A mesma coisa que eu disse aqui em cima sobre a raiz de 25. Bem tranquilo até aí, né? O que eu ia falar sobre o nosso expoente do radicando? Ele, diferente do nosso índice, pode ser 1. Tudo bem? O nosso índice aqui, o nosso B ou N representado aqui embaixo, ele não pode ser 1. Ele vai ter que ser um número inteiro maior que 1. Parando para refletir um pouco, qual é o nosso número inteiro maior do que 1? Nosso primeiro número inteiro maior do que 1? Isso mesmo, o 2. Logo, a raiz quadrada vai ser nossa pioneira das raízes, vamos dizer assim. Eu coloquei aqui um quadrinho de observação para vocês. Se o índice for par, o radicando da raiz não poderá ser um número negativo. A gente vai ver agora no nosso próximo slide o porquê disso. Como eu havia dito, sendo A um número real e N um número maior ou igual a 2. Lembra que eu disse que o nosso 2 vai ser o pioneiro das raízes? Lembrando que N é um número natural. Então, nós temos, para índice ímpar, o radicando pode ser negativo, zero ou positivo. Para o índice par, o radicando pode ser zero ou positivo. Ah, mas eu não lembro o que é um índice. Tudo bem, não tem problema. Vamos voltar ao nosso slide anterior. Índice é, no caso, o B ou o N, que é um número natural. Então, quando esse nosso N, esse nosso índice for ímpar, ou seja, 3, 5 e assim diante, o radicando, que é o número de dentro, ele pode ser negativo, zero ou positivo. Já quando esse índice for par, 2, 4 e assim sucessivamente, o nosso radicando, voltando ao nosso slide anterior, esse daqui de dentro da raiz, ele não vai poder ser um número negativo, ele vai poder ser um número positivo ou o zero. Mas, Andressa, eu ainda não estou conseguindo entender o porquê disso. Tudo bem, vamos para uma explicaçãozinha bem rápida que eu peguei no site Mundo Educação. Bom, a essência da radiciação é a descoberta de um número que, multiplicado por ele mesmo, resulte numa raiz, né? No valor de uma raiz. Aqui nós temos como exemplo, de novo, o nosso 25. Raiz de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é igual a 25. Com base nessas propriedades, não podemos determinar a raiz de menos 25. Por que não? Não seria menos 5? Não, porque menos 5 vezes menos 5 é igual a mais 25. A gente já volta lá em cima naquela raiz, então a raiz de 25 é mais ou menos 5. Pode ser tanto 5 quanto o 5 positivo quanto o 5 negativo. Mas voltando aqui para baixo. Ah, mas e se eu pegar o menos 5 vezes 5? Aí vai dar
o menos 25, mas não vai ser a raiz, porque vão ser dois números diferentes, um número positivo e um número negativo. Mesmo que o 5 seja igual, o sinal vai distinguir que eles são dois números, né? São o número positivo e o nosso número negativo. Eles são chamados de números simétricos ou números opostos, mas eles não são o mesmo número, tá bom? Por isso que a gente não consegue determinar a raiz de um número negativo. Diante dessa propriedade, tá, gente? Porque com o número negativo, a gente já vai para uma parte de números imaginários, que isso provavelmente a gente vai falar mais à frente. A gente não vai focar nisso de números imaginários agora não, tá? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Foi mais uma introdução mesmo à radiciação. E na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre as propriedades da radiciação e também sobre potência de expoente acional. Eu peguei esse modelo de uma aula menorzinha para vocês conseguirem assistir de uma forma que não fique tão maçante para vocês. Então, muito obrigada por ter assistido mais uma aula. E aqui continua o meu número para contato e o meu e-mail. Qualquer dúvida, vocês podem me acionar a qualquer hora que eu vou estar respondendo o mais rápido possível. E como eu disse também nos outros vídeos, se vocês quiserem fotos de prova, se vocês quiserem também listas de exercício ou até mesmo resumos de caderno que eu tenho aqui, eu vou estar passando para vocês, tá? Então é isso, um beijo e até a próxima aula. Espero todo mundo na próxima aula, tá?